Ora, vamos lá para mais um videozinho. Neste belo dia, que já teve um bom solinho, entretanto já choveu, e entretanto agora o céu já está a abrir outra vez, e vê-se ali uma coisa qualquer que parece o sol. Porreirinho. Mas já dizem que abril águas mil, por isso. Tendo em conta que nos anos anteriores, em abril, raramente havia chuva, estamos outra vez a ficar sincronizados com aquilo tudo que conhecemos culturalmente. Ora bem, este vídeo, como vocês já sabem, vai se chamar A Influência dos Livros. E eu escrevi aqui umas frases e vou lê-las. E depois o vídeo vai acabar. Bom, então é assim. Os budistas leram e produziram os ensinamentos que leram na realidade. E, claro, a realidade para os budistas, neste sentido, todos os tipos de budistas, porque o budismo divide-se em toneladas de interpretações, tal como todas as outras religiões do mundo. Na aplicação desse conhecimento na realidade. Qual é a realidade para eles? É eles próprios. Mais nada. Depois, já que eu falei da religião, portanto, a religião faz a mesma coisa. Todas as religiões do mundo. Não é? Porque o budismo foge um bocado na minha interpretação do que é uma religião. Mas isso é a minha interpretação. Não quer dizer que assim não seja. Não é? Em alguns países o budismo tornou-se uma espécie de religião, noutros países nem tanto. Pronto. Agora, depois, as pessoas que cozinham, há imensa gente que cozinha e muito bem, com coisas estupidamente deliciosas. Roquinhas, sai. Tudo que elas produzem, ou quase tudo que elas cozinham e sabem confeccionar, é produto daquilo que leram. E via a experiência de experimentar aquele conhecimento na realidade, não é? Produziram os ensinamentos na realidade. A medicina, que está subdividida em enfermeiros, médicos e todo tipo de conhecimento sobre o cuidado da saúde, fizeram a mesma coisa. Leram e produziram os ensinamentos na realidade. A educação, que pode estar associada a qualquer tipo de disciplina do conhecimento, fez a mesma coisa. Leu os ensinamentos puramente teóricos e aplicou esses mesmos ensinamentos à realidade. Na realidade. A tecnologia também fez a mesma coisa. Leu conceitos sobre a produção, de como poderia uma coisa coexistir, não é? Ao nível tecnológico, e produziu esses mesmos ensinamentos na realidade. A matemática, e portanto os matemáticos, ou as matemáticas no sentido de dizer as mulheres que estudam matemática. Pelo menos conheço algumas mulheres que têm um domínio de matemática fora do comum. E com paixão por aquilo. Fizeram a mesma coisa. Leram as teorias e depois começaram a aplicar as mesmas teorias na realidade. Principalmente para produzir alguma coisa, para resolver problemas que enfrentavam e para conduzir todas as outras restantes ciências do conhecimento. A matemática é a tal ferramenta que tenta ser precisa. Tenta chegar a uma precisão maior. E é por isso que eu, neste texto todo, não ponho aqui a ciência. Porque a ciência, pronto, é assim, é quase como as relações públicas da maioria das coisas que já
que são produzidas por outras disciplinas. Depois, os psicólogos e as psicólogas. Portanto, todas as pessoas que estudam o comportamento social e individual das pessoas fazem a mesma coisa. Leem a teoria, não é? E produzem, aplicam a teoria na realidade, segundo a interpretação depois de cada corrente da psicologia. Depois aqui a psicologia nesse sentido, na minha opinião, às vezes lá está. Põe em dúvida muita coisa porque aquilo é conforme a interpretação da especialização e não propriamente como um conhecimento global. Depois, a relação intercultural também faz a mesma coisa. E eu quero dizer intercultural num sentido. Se eu for, por exemplo, sei lá, para o Vietnã, ou para Angola, ou para o Brasil, ou para o Peru, assim, se eu ler previamente costumes da própria cultura em que eu vou visitar, portanto, todas as questões puramente culturais que são praticadas nesse país, vai-me ajudar a que a minha relação com um povo que eu não conheço melhore. Não é? Mas para isso, lá está. Eu vou ter que ler primeiro antes de tentar relacionar-me com eles. Neste sentido, não é? Que eu vou simplesmente estar num estado de apreciação, né? E de inter-relação humana e cultural, isto é, linguística e do conhecimento. Partilha de conhecimento, nada mais. E, portanto, nessa relação, não é? A maioria das pessoas leem primeiro e depois é que têm essa mesma experiência. Depois, a política nacional e internacional faz a mesma coisa. Mas pronto, a política, tal como as religiões, faz a mesma coisa. Eu, por exemplo, naquele vídeo em que falava das religiões, porque eu estou sempre a falar das religiões, né? É a coisa mais conhecida da história. A política é a mesma coisa. A pessoa que abraçou ora o comunismo, ora o fascismo, ora o anarquismo, ora outro ismo qualquer, passou pela mesma coisa. Apaixonou-se por um conhecimento, por uma perspectiva interpretativa, interiorizou essa mesma interpretação e, alguns no tempo, transformou-se nessa intenção real e quis. E, portanto, passa a vida a tentar produzir essas mesmas mecânicas teóricas na realidade. A economia, que baseia-se mais ou menos em matemática e estatística, faz a mesma coisa. Ninguém vai para controle, portanto, ninguém vai fazer nada na economia sem ter um mínimo de noção, ora de estatística, ora de matemática e outras coisas mais que eu não percebo nada. Okay? Portanto, a própria economia funciona assim. Investimentos e aquelas coisas meio esquisitas. Pronto. E, portanto, ela cumpre também, portanto, ela está baseada, não é? Por variadíssimas teorias interpretativas que a compõem e que ajudam as pessoas que passam a sua vida dedicadas à economia a produzir melhor aquilo que estão a fazer. A agricultura sustentável, mas até podemos ver a não sustentáveis, não é? Não sustentáveis, isto aqui a palavra não é propriamente a correta, portanto, a agricultura, no seu geral, não é? Também faz a mesma coisa, mesmo que nós possamos dizer que ninguém, não é? O Manel que não sabe ler, ele não sabe ler, logo ele não aprendeu a plantar os tomates e a cuidar daquilo tudo
enfiou os livros. Não. Mas provavelmente aprendeu aquilo via a visualização de mais alguém a fazer aquilo. Ou na informação de mais alguém que já sabia fazer aquilo a dizer como é que ele devia fazer. E portanto, o princípio continua a ser o mesmo. Ele precisa da teoria, da concepção teórica para produzir. E depois vai produzindo e no processo de produção vai melhorando todo o conhecimento. E portanto, se ele soubesse ler e escrever, poderia começar até a escrever um livro sobre todo o potencial prático que melhora a agricultura. Seja lá do que for. O cultivo de alimentos. E portanto, depois acabo por dizer que qualquer profissão no mundo lê as teorias que a compõem e produz os ensinamentos na realidade. E só depois é que os melhora e os personaliza. Entretanto, há algumas coisas que se aprendem sem ter domínio da teoria. Mas, por norma, portanto, todo o conteúdo que nós aprendemos sem saber a teoria, ela só serve a nós próprios. Não serve para oferecer mais a alguém. Tipo, eu aprendi a andar, ou a maior parte das pessoas aprendeu a andar. Primeiro porque, até nisso, não é? Viram os outros a andar, tentaram repetir o mesmo e, entretanto, produziram aquilo. Agora, quase ninguém neste mundo inteiro tem a plena noção de todos os músculos que funcionam sempre que dá um passo. Nem conseguia processar mais nada. O gajo parava e caía logo. A quantidade de informação que tinha que gerir para explicar um simples passo. Isso depois até podemos comparar com tipo um simples login no Facebook. Um simples post. Se vocês imaginarem a complexidade que está associada a estas coisas bonitas, muita gente desiste logo. Mal olha e diz: que é isto? Não, quero lá saber desta merda. Pronto, é normal. Porque a complexidade associada à produção informativa das coisas mais simples são extremamente complexas. Pronto. E pronto. E o vídeo fica por aqui.